Meus queridos alunos, ex-alunos, pessoas que eu converso, hoje eu estava terminando uma videoaula, e aí fiquei pensando, né? 61 anos, estudei um pouquinho, mas nunca pensei que ia dar videoaula. Mas aí lembrei das minhas épocas de moleque, quando dava aula no Colégio São Luís, no Rio Branco, né, nos cursinhos, grandes cursinhos de São Paulo. E um dos cursinhos, eles filmavam as aulas da gente, mas era diferente. As aulas eram filmadas enquanto a gente estava dando uma aula normal e a gente nem sabia da filmagem, né? E depois essas aulas se passavam, né? Eram passadas por vaticanos, por os alunos, para existiam momentos de revisão, né? Então tinham grandes aulas de vaticanos, 200, 300 alunos, às vezes até mais, né, assistindo aquelas aulas, né? Mas hoje em dia me pego preparando vídeos, preparando aquilo, vendo, e essa aula interativa, né? É uma aula estranha porque você não vê o aluno, mas você fala com ele, quer dizer, você vê na imagem, mas você não toca, não cheira, não vê, né? Então, na imagem virtual. E é bastante interessante. Aí eu fiquei pensando, né? Tá mudando o ser professor, né? Será que tá mudando mesmo? Ou a gente começa a trabalhar como professor e para de pensar nisso? E agora, no momentos de isolamento, quarentena, que entre aspas, né? A gente começa a pensar em coisas que nunca pensou. E aí eu comecei a pensar em algumas pessoas que eu admiro na área da educação, né? E obviamente fui pegar um cara que hoje em dia está na moda, né? Que é o Cortella, Mário Sérgio Cortella. Tive a oportunidade de participar em várias palestras dele, enquanto coordenava os cursos da São Camilo, né? Mas há muitos anos atrás, né? E ele falava sobre a nossa profissão. Professor é aquele que partilha o que sabe, procura o que não sabe, pratica o que ensina, pergunta o que ignora e vai em busca daquilo que é capacidade de não ser exclusivo. Isso é a docência, uma maneira de existir, não é só uma profissão. Por isso ela tem em si a palavra doce, doce de docência, né? Esse cara é realmente fantástico. Aí tem um outro da moda também, que é o Luiz Felipe Pondé, que ele fala: professor, antes de tudo, é uma atividade extremamente divertida. Ser professor é poder ajudar o aluno a lidar com a própria humanidade deles, né? E eu falei, poxa, é isso mesmo, né? Ontem à noite, dei uma outra videoaula. Apesar de videoaula, falei, pessoal, como é que tá a vida? Estão conseguindo colocar essas coisas na prática? Era uma aula para faculdade, então vocês são bacharéis, transformando-os em bacharéis, são pesquisadores, vocês têm visto as coisas que estão acontecendo no país? Vocês estão acreditando só nas pessoas que acham, que sentem, ou nas pessoas que trabalham tecnicamente na ciência, na estatística, na bioestatística, né? Aí um aluno falou: Oxa, professor, é legal, vou começar a pensar assim. Começar vendo o quem pensa, quem fala porque pensa e quem fala porque viu analiticamente um fato, né? É uma contribuição. Aí tem um outro também professor, né, historiador, que a gente chama de filósofo, mas é um historiador que eu acho fantástico, né? Leandro Carnal, né? Não sei se eu gosto do Cortella e do Karnal, porque ambos têm uma formação profunda, apesar de não falarem toda hora, mas profunda religiosa, né? E eu, claro que como uma formiguinha, tenho um pouquinho também desta formação e, portanto, talvez, né, como diz o ditado, gambá cheira gambá, goste dos dois por causa disso. Não sei, mas o Karnal fala o seguinte: ser professor é apostar na esperança, é trabalhar com algo que não está pronto ainda, é entender-se parte de um processo em transformação. Ser professor é uma função de aposta no futuro. Ser professor é uma capacidade de observar a plenitude do ser ainda na sua fase inicial,
né? Seja isso uma criança, seja isso um sujeito que entrou na graduação e está começando a aprender aquilo, ou um sujeito que já está mais além, numa pós-graduação, no mestrado ou doutorado, né? E acima de tudo, de controlar seu narciso. Como é difícil isso, né, gente? Controlar o nosso narciso para apostar no indivíduo que possa se desenvolver, né? Eu tive um orientador de mestrado e doutorado, né, Dr. Gustavo, que ele falava isso, né? Apesar de às vezes era difícil, mas ele falava que por mais que doa, né, temos que pensar que o nosso aluno vai ser e tem que ser melhor do que você e do que as pessoas que você está falando, né? Mas não é fácil cumprir isso, né? Aí tem um cara que eu sempre amei, né? Sempre amei na educação, que é Edgar Morin, né? E o Morin, ele falava, né, e fala ainda, né? Então eu pergunto, o que faz necessária a presença de um professor? É verdade, será que hoje em dia, com internet, com vídeo, videoaula gravada, tudo precisa, né? O professor, né? Tanto não dão valor pra gente que alguns cursos a gente grava uma aula, ganha X. Quando eles passam essa aula para outro, você ganha X, um terço de X, né? Então, onde é que está o valor, né? É interessante isso. E aí ele continua: ele deve ser regente da orquestra, observar o fluxo desses conhecimentos e elucidar as dúvidas dos alunos. Puxa vida, isso é muito importante, né? O professor ali na frente ou ali na tela, ele não sabe o que cada aluno exatamente vai fazer, né? A dor que o aluno sente, que o músico sente com o dedo na corda, né? O cansaço, a coisa, qual foi, se ele tem maior aptidão ou não. Mas, de certa forma, ele vai gerenciar uma turma, uma classe, e aí ele está como um regente, orquestra, e se aquilo flui de uma forma harmônica, aquela turma se dá bem, aquela turma vai bem, né? Aquela turma é bem avaliada, né? Interessante isso. E aí tem aquele lá que é o, né, carinha que tá aqui no coração, né, que é Paulo Freire, né, xingado, tal, por um monte de gente ignorante, que eu acho ignorante, né? Paulo Freire fala: boniteza de ser professor, em dos livros, né, os escritos dele. Ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza, fora da alegria, né? Puxa vida, isso é legal. E outro cara que tem a formação aí que vem dele, que um pouquinho de outra linha, mas é interessante, que acho que todo mundo que gosta de educação gosta desse homem, que é o Moacir Gadotti, né? E aí ele, dentro de seus textos, milhares deles, né? Todos esses que eu falei, tem textos né, que dá com pau. Ser professor hoje é viver intensamente o seu tempo com a consciência e a sensibilidade. Não se pode imaginar um futuro para a humanidade sem o educador, né? Os educadores, numa visão emancipadora, não só transformam a informação em conhecimento, em consciência crítica, mas também formam pessoas. Diante dos falsos pregadores da palavra, dos marqueteiros, eles são os verdadeiros amantes da sabedoria. Puta que coisa linda, né? Os filósofos de que nos falava Sócrates, eles fazem fluir o saber. Não o dado, a informação, o puro conhecimento, não é um Google frio, né? Mais legal, porque constroem sentido para a vida das pessoas e para a humanidade e buscam junto um mundo mais justo, mais produtivo e mais saudável para todos. Por isso, eles são imprescindíveis e eu colocaria e sempre serão. Lógico que isto que Gadotti fala é para o bom profissional, para aquele positivista, para aquele que quer o melhor, para aquele que sonha nas belas artes, nas belas ideias, que aquele que sonha no universo harmônico, né? E aí, eu vou terminar para não ficar aqui com uma lista enorme e ficar um vídeo monstruoso, né? Mas aí com uma pessoinha que eu adorava na graduação, foi minha professora de prática de ensino, né? Miriam Krasiuschik, né? Poxa vida,
Essa mulher deu muitas ideias na época, coisa que hoje em dia o pessoal fica falando, né? Hoje, agora, parece que foi descoberta, né? As metodologias ativas, né? Mas a Miriam, eu estou falando, entrei na faculdade em 79, uma das primeiras disciplinas que eu fiz foi com a Miriam, em 1979. Ela já falava tudo isso sem usar esses termos, né? Mas a gente usava a mão na massa, né? E ela disse em um dos escritos: parece-me que só criando situações de conflito, desnudando o contraponto, né, e contrapondo os interesses em jogo, sem usar a autoridade para impor opiniões, o professor ajudará a formar cidadãos que possam decidir por si próprios, que empreendam ações em busca do bem comum e da consecução das mudanças que consideram necessárias. Parte crucial desse processo é o desenvolvimento da capacidade de argumentação, que envolve sinceridade e competência no desejo de convencer e de ouvir os outros, que possam ter razões que nos façam mudar de ideia. Educar para a cidadania sem restringir a escola ao papel de preparação do indivíduo maleável e manipulável é a grande tarefa com que se defrontam hoje os professores. No caso, ela falava dos professores de ciências, né? Que ela, grande marco da vida dela foi o ensino de ciências e de biologia, ainda que ela tenha formado faculdade da Zona Leste que participou, e uma enormidade de pessoas importantes na área da educação, né? Mas é isso, né? Então, quando a gente vê hoje em dia na televisão o cara falando, o negócio da escola tem que ser uma escola militar, que a pessoa saiba, tem educação, faça isso, faça aquilo, porra, né? Isso já era, gente, isso já era. Educação é mais do que isso, e professor, por toda essa grandeza que eu falei até agora, é um negócio fantástico, né? E eu sou um cara que sou professor por opção, por gostar, né? Comecei minha carreira sem querer num colégio chamado Maria Carolina, depois passou por Horizonte, São Luís, Rio Branco, Santa Marcelina, né? Intergraus, Objetivo, o Ângulo e um monte de outras coisas que foram se passando, depois faculdades de Zona Leste, faculdades, sei lá, né? Faculdades de Santo André, São Camilo, Mackenzie, né? Hoje em dia, uma coisa nova e interessante nessa área de aula, videoaulas, que é a Unisantana. Então, adoro essa profissão, né? Tem um monte de senões que eu não vou falar agora, mas o que importa é aquilo que a profissão, não é o lugar onde se trabalha, mas a profissão é importante, né? É legal. E eu estou descobrindo com essa pandemia que a gente pode, né, pode enriquecer, né, curar, engrandecer nosso coração e nossa alma como professores sem instituições, através de um computador, tá? Obrigado, beijos, e vamos a pensar em outros vídeos.